nossa, essa nossa aula. Então, começando a nossa gravação para trabalhar com a nossa resolução, temos aqui o nosso primeiro exercício, certo? Determine a deformação da barra de aço ilustrada, né, submetida às forças dadas, sabendo que nós temos um módulo de elasticidade aqui, né, de 200 gigapascal. Então, eu tenho aqui, ó, duas barras. Tiago, desfixa e fixa de novo, talvez seja isso. Sai do modo fixo e entra de novo. Então, eu tenho aqui um elemento que está fixado na parede, certo? Eu tenho uma barra, né, AC, que tem uma área transversal de 580 centímetros quadrados, e eu tenho uma barra CD, que tem uma área transversal de 200 centímetros quadrados, certo? Tranquilo? E aí, beleza. Observe que eu tenho alguns pontos de carga sendo aplicado, né? Eu tenho aqui o ponto B, o ponto C e o ponto D, né? No ponto B, eu tenho uma carga de 350 quilonewtons que está indo da esquerda para a direita. No ponto C, eu tenho uma carga de 200 quilonewtons que está indo da direita para a esquerda. E eu tenho aqui no ponto D uma carga de 150 quilonewtons que está indo da esquerda para a direita, certo? Essas barras têm, do ponto A ao ponto B, 300 milímetros, do ponto B ao ponto C, mais 300 milímetros, e do ponto C ao ponto D, 400 milímetros, certo? Então, em relação àquele último slidezinho, penúltimo slide que nós vimos, né, a somatória, né, de cada uma das informações dos pontos A, B, B, C e C, D, quando eu somar todas elas, vai dar a deformação total dessa minha barra em relação às cargas atuantes dela, ok? Se eu for analisar aqui a nossa questão, eu tenho um apoio, né, de terceiro gênero aqui, né, o que significa que eu tenho um engaste, né, ou seja, essa minha parede aqui, ó, ela está totalmente engastada, ok? Então, para mim não ter que ficar calculando a reação de apoio que tem aqui, para saber qual é a força que vai vir aqui de A para cá, eu vou começar a analisar essa estrutura da direita para a esquerda, certo? Então, da direita para a esquerda, eu tenho a barra DC ou CD, não é isso? Em relação a ela, qual é a carga que atua entre D e C? Então, entre D e C, eu só tenho uma carga de 150 kN, certo? Então, se eu colocar aqui, ó, carga, né, vou chamar de P, que vai de D a C, certo? Que carga seria essa? Somente a carga de 150 kN, ou seja, do ponto D ao ponto C, eu só tenho uma carga de 150 kN. Em relação aos sinais aqui, né, eu vou ter que trabalhar aquilo que nós sabemos lá de mecânica geral. Se a minha barra meu elemento for tracionado, meu sinal, né, é positivo, e se a minha barra, né, ou o meu trecho de barra for comprimido, eu vou ter compressão, certo? Então, em relação à parte da carga que vai de D a C, eu tenho 150 kilonewtons positivo. Certo? Se eu tenho 150, né, quando eu vou chegar em C, daqui até chegar ao ponto B, né, eu tenho mais esse trecho aqui agora, então eu tenho 150 para direita, né,
e aí surge uma carga para mim à esquerda de 200 quilonewtons, né? Se eu tenho 150 para um lado, 200 para o outro, a 200 é muito maior, né? Então, ele vai ter a tendência, ou seja, a resultante no ponto C vai ter a tendência de jogar essa minha peça, ou essa minha resultante de força, para a esquerda, tentando comprimir até chegar no ponto aqui, ó, até chegar no ponto B. Então, a minha carga P, que vai de C até B, certo? Ela é 150 menos 200, né? Então, vai ficar um sinal de menos 50 quilonewtons. O que significa o menos 50? Que do trecho C até o trecho B, eu vou ter uma carga que vai tentar comprimir a minha peça. Certo? E ao chegar ao ponto B e indo até o ponto A, eu encontro uma força agora contrária a esse menos 50, que vale 350, né? Então, se eu tenho menos 50 mais 350, a carga que sai de B e vai até A vai ter um valor de 300 quilonewtons. Então, esse seria o diagrama de esforço interno que a minha estrutura como um todo aqui teria. Se a gente fosse fazer aqui a reação, né, a reação horizontal no ponto A em relação ao apoio A, o que nós teríamos? Nós teríamos HA mais 350 menos 200 mais 150, né? Isso daria um valor, né? 350 menos 200, 150 para lá, mais 150, 300 no total, né? Então, qual seria a resposta da minha reação? Seria 300, só que para o outro lado, né? No sentido daqui, né? Negativo. Porque se chega a 300, tem que sair 300 para manter equilibrado. Então, teoricamente, esses meus valores estão corretos. Duas vezes porque esse aqui é de formatura e esse aqui é a aliança. Mas voltando ao que importa. Então, ficou entendida mais ou menos a situação que nós temos das tensões internas, ou das forças, né, que atuam internamente em relação a isso aqui. Se a gente for lembrar lá, as primeiras questões que nós fizemos em sala de aula, relacionado a... Opa! Voltou aí? A minha tela? E apareceu aqui que meu iPhone tinha desconectado. Ufa, beleza. Tranquilo. Então, em relação às primeiras questões, dentro daquele primeiro exemplo que a gente fez sobre tensão normal, que tinha a carga no ponto A, aí depois tinha duas cargas no ponto B, foi exatamente isso que a gente fez aqui, certo? Então, são as forças que estão em cada trecho atuando, ok? E aí, teoricamente, a definição de fórmula, nós temos o quê, né? Que a minha deformação específica, né, delta. O vermelho dá para enxergar bem aí, ou quer que eu mude a cor? Tá bom assim, professor. Tá? Beleza. Então, a minha deformação delta, né, era a relação da carga P vezes o comprimento L, dividido pela área vezes o módulo de elasticidade do material, né? Então, essa aqui é a relação que eu tenho para a deformação. Só que eu tenho cargas diferentes em pontos diferentes, né? Então, eu tenho que calcular cada delta desse aqui para cada trecho, certo? Então, o delta que relaciona o trecho de D a C é a carga de D a C vezes o comprimento do trecho de D a C, dividido pela área do trecho de D a C, vezes o módulo de elasticidade. Como o material é o mesmo, então o módulo de elasticidade, né, o módulo de Young, é constante, valendo 200 gigapascal, certo? Então, em relação a esse cara, nós temos qual é a carga que eu tenho de D a C, né? É a carga de 150 quilonewtons. Então, temos aqui 150, né,
Vou multiplicar por 10 a terceira, porque vamos colocar tudo no sistema internacional, Newton por metro quadrado, vezes o comprimento da minha barra. De D a C, eu tenho 400 milímetros, então eu tenho 0,4 metros. Dividido, a minha área está em 200 centímetros quadrados, certo? Se eu for pegar centímetro e jogar para metro quadrado, eu tenho que andar duas casas à esquerda, então duas casas negativas, elevado ao quadrado, eu vou ter 10 a menos 4, vezes o modo de elasticidade, que vale 200 gigapascal. O prefixo giga significa que eu tenho 10 elevado a nona, né? Então, 200 vezes 10 elevado a nona. Então, o meu delta DC é a resolução disso na nossa calculadora. Então, vamos lá, lançar aqui bonitinho. Deixa eu ver aqui, aqui fica bom. Vou jogar para cá, aí. Então, nós temos 150 vezes 10 elevado à terceira, vezes 0,4. Vou dar o OK aqui, dividido, vou abrir parêntese, 200 vezes 10 elevado a menos 4, vezes 200, vezes 10 elevado a nona, fecha parêntese. O valor que nós temos é de 1,5 vezes 10 a menos 5, né? Então, eu tenho 1,5 vezes 10 a menos 5 metros. Então, eu estou dizendo que na região DC, devido à carga de 150 quilonewtons, a minha barra vai deformar, ou seja, ela vai esticar, o sinal positivo está significando que ela está esticando, ela vai esticar 1,5 vezes 10 a menos 5 metros, né? Então, isso dá, se fosse 10 a menos 3, seria 1 milímetro, né? Está dando 0,015 milímetros, né? Um negócio muito pequenininho, realmente. Esse mesmo cálculo a gente faz para as outras deformações, né? Então, deformação delta na barra, ou no trecho, né, de C a D, definido pela carga P de C a D, vezes o comprimento do trecho de C, desculpa, gente, de C a B, né? Perdão. C a B, o comprimento de C a B, ou seja, daqui para cá, dividido pela área do trecho de CB, vezes o módulo de elasticidade. A minha carga aqui, ó, é menos 50 quilonewtons, então eu tenho menos 50 vezes 10 a terceira quilonewton, né? O quilo significa 10 a terceira, vezes o comprimento agora é 300 milímetros, né? Então, 0,3 metros, dividido, a minha área agora vira uma área de 580 centímetros quadrados, então eu vou ter 500... Com o pincel, tá ruim de ver a caneta vermelha? Não tá dando de enxergar mais não, professor. A qualidade tá ruim. Acho que é por causa da internet também, porque, por exemplo, para mim, aqui que eu estou vendo a minha tela, tá interessante. Qualquer coisa, você só depois você pega a gravação depois. A minha tá boa aqui. Mas aí o próximo eu faço... Professor, só uma perguntinha. Ah, Lá que o senhor falou a área de 580 centímetros ao quadrado, não é isso? Então ela vai ter aquele retângulo todinho, então, a área total. esse cara aqui, ó, de C até A, todo esse cara aqui, ó, tem 580 centímetros quadrados. Mas o senhor está fazendo em relação a CB, não é isso? Então pega a área... E para cá. Só que toda essa barra de C a A tem 580, entendeu? Então, eu estou pegando esse pequeno trecho aqui, ó, de C a B, mas ele é todo de 580.
Ah, tá. Então pega o total todo da área aí desse O que quadrado. foi dado, aham, exatamente. Tá, beleza. Então, eu tenho 580 vezes 10 a menos 4, vezes 200, que multiplica 10 a nona, né? Então, lançando isso na nossa calculadora de novo, eu tenho aqui a menos 50 vezes 0,3. Opa, faltou aqui o 50 vezes 10 elevado à terceira, né? Elevado à terceira. Professor, rapidinho. Tá escutando? Por que que no CB o senhor usou 0,3 e não 0,5? 0,5? É, o 500 milímetros. Aqui, ó. Quando eu trabalhei o trecho de Não, não, C, aqui, ó, né, é 300 milímetros ou é 500 milímetros? aqui é 300, perdão. Ah, Tá feia tá, aqui a tá. letra. Aqui é 300, ó. 500 aqui, tá bom. Porque ficou feia a letra. Certo? Então, eu Certo. tenho menos 15 mil dividido, vamos abrir parênteses, 580 vezes 10 elevado a menos 4, vezes 200 vezes 10 elevado a nona. Logo, nós temos aqui um valor de menos 1,29 vezes 10 elevado a menos 6 aqui agora, metros. Ou seja, nesse pequeno trecho aqui, com a carga de 50 quilonewtons, eu tenho uma deformação, né, de compressão, ou seja, ela está contraindo, né, está contraindo a minha barra de menos 1,29 vezes 10 a menos 6. Isso, Pedro, quando eu tenho gigapascal, o G significa o prefixo 10 elevado a nona, exatamente. Certo? Tranquilo. Então, nós temos aqui a primeira deformação, 1,5 vezes 10 a menos 5, e a segunda deformação, menos 1,29, vezes 10 a menos 6. Ok? Então, continuando, eu tenho agora o terceiro trecho, que é o trecho da deformação. Deixa eu ver aqui se eu colocar no outro pincel, fica melhor para vocês chegarem, talvez. Então, eu tenho aqui agora a deformação, né? Que vai de B a A. De B a A, eu tenho, então, o quê? A carga de B a A vezes o comprimento de B a A dividido pela área do trecho de B a A vezes o modo de elasticidade, que é igual para todos. A minha carga de B a A é uma carga de 300 quilonewtons, então eu tenho 300 vezes 10 elevado à terceira, vezes o comprimento que eu tenho aqui é 300 milímetros também, então eu tenho 0,3 metros, dividido agora por a minha área. Minha área, 580 ainda, 580, porque do trecho de A até C é uma única peça, né? Observem aqui, só as cargas internas que estão mudando. Então, eu tenho 580 vezes 10 elevado a menos 4, centímetros a 4 sendo transformado para metro, centímetros quadrados sendo transformado para metro quadrado, vezes o modo de elasticidade, que é 200 vezes 10 elevado a nona. Então, lançando isso na calculadora, temos lá 300 vezes 10 elevado à terceira, vezes 0,3. 90 mil, dividido, abre parêntese, 580, vezes 10 elevado a menos 4, vezes 200, vezes 10 elevado a nona. Então, eu chego a um valor da deformação aqui, que vale 7,75 vezes 10 a menos 6 metros. Professor. Oi? Professor? Escutando. O modo de elasticidade que você falou que é igual para todos, o 200 vezes 10 elevado a 9, ele veio da onde mesmo? Que eu acho que eu não peguei. Aqui, Josival, ó, observa aqui, que é dado 200 gigapascal como um modo de elasticidade para o mesmo material, sei lá, isso aqui é uma barra de aço,
só que com áreas diferentes. Mas Ah, essa tá. característica de 200 gigapascal é para qualquer peça de aço. Ah, tá. Então ele já dá ali na... Mas, Professor, por professor, que... Calma. professor, Resolveu. esse modo de elasticidade aí, o senhor sempre vai dar o valor dele? Normalmente, sim. Ah, Ou quando tá. ele... Ou o valor é específico de uma fórmula 200? Não, isso aqui é desse material em específico, ele vale 200 gigapascal. Ah, tá, Pode, o entendi. concreto é Entendi, 70, o alumínio é 90, entendi. tem outras variações. Ah, tá. Então, geralmente sempre vem na questão, né? Agora, Sim, aí vai, geralmente vai estar na questão, né? O modo de elasticidade, aí só joga na fórmula, no caso aí seria vamos isso, né? lembrar lá da aula anterior ali, da teoria, que eu sei que a tensão normal é o modo de elasticidade vezes a deformação específica. Então, se eu quiser determinar o modo de elasticidade de um material que eu não conheço, eu tenho que saber quanto é a deformação específica dele e qual foi a tensão aplicada. Então, posso também pedir qual é o modo de elasticidade de uma questão qualquer. Pode falar, Pedro. Da parte de transformar de metro quadrado, de centímetro quadrado para metro quadrado, eu não entendi, porque ficou 200 vezes 10 a Então, eu menos tenho, eu 4. tenho, eu tenho centímetro quadrado, certo? Quando você passa de centímetro para metro, eu não estou dividindo 2 vezes por 10, então seria 10 ao quadrado, né? Só que como cada transformação é de duas casas, então é como se eu estivesse dividindo por 10.000. Então, por isso, 10 a menos 4. Certo, obrigado. Tranquilo? E, Eu só professor, confirmar. Pode falar. Tranquilo. é o seguinte, então, você tem que passar um exemplo também pra gente para ver como achar o módulo de elasticidade também, né? Calma, tio. Relaxa. Ah, tá. Tá, beleza. Deixa eu só confirmar aqui se tudo certinho. Tá. Beleza. Passa batido. Então, por aquela definição anterior que nós tínhamos, né? Então, a minha deformação total, né? A minha deformação total nada mais é do que o somatório das deformações, né? Então, eu vou somar a deformação de DC mais a deformação de CB mais a deformação de BA. Então, essa minha deformação total vai ser o quê? Deformação de DC era 1,5 vezes 10 a menos 5, né? Mais deformação que eu tinha de CB, menos 1,29 vezes 10 a menos 6. Mais a deformação que eu tinha de BA, 7,75 vezes 10 a menos 6. Então, a minha deformação total é a somatória disso tudo. Então, colocando de novo aqui na calculadora, nós temos 1,5 vezes 10 elevado a menos 5, menos 1,29 vezes 10 elevado a menos 6, mais 7,75 vezes 10 elevado a menos 6. Então, eu vou ter um valor de 2,146 ou 2,15 aproximadamente, vou colocar aqui 2,15 vezes 10 a menos 5 metros. Não é isso? Isso. Perfeito. Se eu quisesse transformar isso aqui em milímetro, qual seria o valor? 2,15 vezes 10 a menos Menos 3? 2, né? Menos 2. Menos 2, tá. Menos 2. De São metro 3 para casas, né? É verdade, metro perdão. para milímetro Confundi. são 10 a terceira, ficaria 10 a menos 2, então eu teria 0,0215 milímetros. Esse é o tanto que a minha barra ia comprimir. Comprimir não, nesse caso, está positivo, perdão, ela ia tracionar, ou seja, o tanto que ela ia esticar. André, vou jogar o link no Blue, sim, aham. Assim que terminar a gravação, já vou jogar a resolução lá.
Aí, professor, gostei demais dessa explicação, hein? Melhor do que no quadro lá, ao vivo, com todo mundo. Ficou mais compassada, né? Beleza? Posso partir para a segunda? Ou tô copiando ainda? Pode Tô falar, Alisson. copiando, professor, só um minuto. Tranquilo. Professor, Pode falar. é lá em cima, lá, ó. Ah, tá, não. Eu que tô enxergando mal, tá certo. É que eu não tinha visto o sinal de negativo aí, agora que eu olhei tem lá no menos 1,9 vezes 10 elevado a menos Tem um 6. menuzinho aqui, menos 1,29 vezes 10 a menos 6. Verdade. Eu confundi com o sinal de igual. É o vinho. Ei, professor, Pode falar, Joaquim. isso aí é mecânica, só mecânica pura, né? Não tem mais nada, basicamente. Claro que tem. Aqui a resistência dos materiais todinha aqui. Não, é só o resultado final, né? Que vai ser o negócio de elasticidade, né? A mecânica, As coisas. Mas é só foi basicamente. aqui, ó. Mas essas Ah, fórmulas aí é basicamente a mesma. Só muda as fórmulas de aplicação. você quer pegar toda, Aleph? Então eu vou fazer assim, ó. Aí você tira o print dela, depois você só gira a sua imagem. Pode ser? Vou tirar o print da tela toda. Depois você só gira a imagem. Vai fazer? Deu certo aqui, eu tirei o print e ficou de boa. Eu aí também, Aleph? Por quê? Porque tem que ligar na tomada. Pega uma extensão. Eu compro outra amanhã. Pega aí. Depois você não pode pegar. Na gravação vocês param depois e copia direitinho. Beleza. Próxima questão. Aqui, embaixo da televisão, por favor, desafio o microfone. Aponta a TV aí, ó. Com a TV ligada, ativa o microfone, por favor. Obrigado. Então, questão 2. Temos aqui. Um fio de nylon está submetido à força de tração de 8,5 newtons, né? Sabendo que o módulo de elasticidade deste material é 3,3 gigapascal e que o comprimento do fio é incrementado em 1,1%, determine, letra A, o diâmetro do fio e letra B, a tensão do fio. Então, vamos entender o que eu tenho aqui, certo? A minha carga P, né, vamos colocar aqui de ladinho os dados, a minha carga P, né, carga P, ela é igual a 8,5 newtons, né? É informado também que eu tenho um modo de elasticidade que vale 3,3 gigapascal, certo? Eu não conheço a área desse meu fio, né? Não conheço a área. Ele me informa que eu tenho um incremento de 1,1%, né? Se é incremento, tem porcentagem, isso está me dizendo que isso é uma taxa, né? Uma razão. No conteúdo, o que eu conheço como razão de deformação? Não é a minha Aquele deformação, isso. é o Ezinho, o epsilon, perfeito. Então, se eu tenho 1,1%, transformando isso em um número, né? Um númerozinho, ele vai ficar o quê? Que o meu epsilon é igual a 0,011. Isso representa 1,1%, certo? Não conheço também o comprimento do meu fio, né? E também não sei qual é a tensão normal que atua nele. Com base nesses dados que eu tenho aqui, eu consigo determinar o diâmetro do meu fiozinho? Sim ou não?
Só com esses dados? Precisa Não. da área, né, professor? Da área eu vou precisar, mas não agora. Para mim calcular esse meu diâmetro, né, vai estar em relação, com certeza, à área. Mas eu preciso determinar uma coisa antes, certo? Eu preciso determinar qual é a tensão normal que atua nessa peça, né? Porque quando eu vou calcular a minha área, eu preciso da tensão, né? Certo. Porque a minha tensão é a força sobre área, né? Então, para ter a relação de carga sobre a área, né? Eu preciso achar a minha tensão normal. A Por força, definição, a força o quê, Josival? força já tem, né? Tem, eu só não tenho a tensão e a área. Então, se eu fazer tensão, né, é Ei, força... professor, por que Oi? esse incremento aí ficou 0,011? Eu tenho 1,1%. Se você pegar 1,1 e dividir por 100, dá 0,011. Ah, tá, entendi. Beleza? A Iane Oliveira pedindo para entrar. Liberada. Oh, caramba. Voltou. Aí. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho que a minha tensão normal, sigma, é definido pela carga, né? Ou pela relação modo de elasticidade vezes a deformação específica, certo? De quanto é a nosso modo de elasticidade? 3,3 vezes 3,3 10 a vezes nona. 10 a nona, né? Vezes o nosso incremento de 0,011. Esse valor vai dar o quê? 3,3 vezes 10 elevado à nona, vezes 0,011, eu tenho um valor de 36 milhões e 300 mil, né? Então, vai ser 36,30 MPa. Certo? Então, tendo a tensão, eu sei que a tensão normal, por definição de fórmula, é igual à força sobre a área, não é isso? Sim ou não? Isso, professor, sim. Perfect. Então, quanto é que vale a minha área, né? A minha área Não. a minha área vai dar a relação, né? A área é a relação da força sobre a tensão. Com base nisso, a minha carga é de 8,5, né? Já está em newtons, dividido por 36,30 vezes 10 a sexta. Então, se eu pegar aí 8,5 e dividir pelo valor anterior, vamos ter um valor de 2,34 vezes 10 a menos 7 metros quadrados, né? Então, eu vou ter 2,34 vezes 10 a menos 7 metros quadrados. É isso? Correto, professor. Por que é metros quadrados, professor? Ele não falou nada lá. Toda vez é Não é. quadrado? Eu não estou calculando a área sim. e metro quadrado. Beleza. Certo? Certo. E aí, eu preciso estabelecer o seguinte, né? O diâmetro, não é isso? Ó, a tensão do fio, eu já calculei aqui, ó. Tensão normal, 36,6. Então, eu respondi aqui, ó, a letra B. Logo no início. Eu preciso achar o diâmetro, né? E o diâmetro está onde? O diâmetro não está aqui na área da minha peça? Sim. Então, o que é a área de uma figura? Se é um fio, ela tem, teoricamente, uma relação, né? Uma situação circular, não é isso? Então, É o perímetro, professor? perímetro não. É a área da minha figura, né?
Eu não tô- Mas eu para não tô- chegar eu não- no eu não- diâmetro. eu não estou puxando esse meu fio de nylon, então eu quero, ó, a seção transversal dela, ou seja, essa areazinha aqui, ó. Tá bom, entendi. Tem alguma Então- coisa a ver com raio ou não, professor? Oi, Josival? Tem a ver com raio ou não? Vai ter raio porque é circular, né? Então, Sim. o que eu vou ter? Eu vou ter que a área é definida pela fórmula π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. O que você quer não é o diâmetro? Não é isso? O diâmetro que a gente quer? Isso. Então, eu vou isolar o diâmetro, né? Então, o meu diâmetro ao quadrado é igual a quem? É igual a minha área vezes 4 dividido por π, não é isso? Logo, o meu diâmetro nada mais é do que a relação da raiz quadrada de 4 vezes a área dividido por π. Quanto é minha área? Minha área foi calculada anteriormente, né? 2,34 vezes 10 a menos 7. Quem é o meu π? Oh, desculpa, faltou aqui ainda o 4, né? Então, isso aqui vezes 4, dividido por π. Então, botando aqui na calculadora, eu tenho 2,34 vezes 10 elevado a menos 7, vezes 4. Esse valor eu vou dividir por... Oh, caramba, postei aqui. Ok, encontrei isso na internet sobre 10 elevado a menos 7, x4, e esse valor eu vou dividir por... Veja. Siri me enchendo o saco aqui. Então, dá esse valor dividido por π, né? Shift aqui, ó, dá o πzinho. Deu 2,97 vezes 10 a menos 7. Só que aí eu preciso botar esse valor na raiz, né? Então, eu tenho um valor... Professor, Não. eu não entendi basicamente. Aí é para calcular duas áreas? Eu não entendi isso. Porque primeiro não. achou uma e depois. Joaquim, em relação a essa fórmula aqui, ó, tensão é força sobre área, certo? Então, o que eu quero não é o diâmetro. Então, o diâmetro está dentro da minha área, certo? Então, se eu uso a fórmula Certo. força sobre a área, eu sei qual é a tensão normal, que eu descobri primeiro, 36,3, e eu tenho a minha carga P, que é 8,5 newtons. Com base nisso, eu vou isolar a minha área aqui, ó. Então, a área sobe, a tensão desce, e eu descobri que a área, para respeitar essa relação aqui, né, de força sobre tensão, eu preciso ter uma área de 2,34 vezes 10 a menos 7 metros quadrados. Ou seja, se eu pegar um fio, né, como se fosse a minha canetinha, essa relação aqui, ó, ou seja, olha para cá, essa areazinha aqui, ó, esse tamanhozinho Sim, essa aqui, ó, parte eu entendi. O que eu não entendi é relacionado de cada uma. Isso aí é porque é coisa diferente, né? Uma tá achando da parte de cima, aquela outra vai ser do raio, que é a parte de dentro, assim, no caso do. ó, a parte de dentro você Da já lateral. achou. A gente achou e ela valia 2,34 vezes 10 a menos 7. Tá, mas o que essa área representa se ela for circular? Porque ela pode ser quadrada, pode ser triangular, eu posso ter essa área aqui para qualquer seção transversal. Quadrado, retângulo, triângulo, um círculo, certo? Só que isso é um fio. Teoricamente, o fio tem como característica ser uma área circular, não é? Então, por definição de fórmula, a área de uma área circular é πd ao quadrado sobre 4, ou πr ao quadrado, né? Só que ele está pedindo diâmetro. Então, a fórmula da área circular em relação ao diâmetro é π vezes d ao quadrado sobre 4. O que eu quero, né, o diâmetro? Então, eu vou isolar o meu diâmetro. Isolando o diâmetro, o 4 está dividindo, passa multiplicando, o π está multiplicando, passa dividindo. Foi o que eu fiz aqui, ó. A operação inversa da potência de base 2 não é a raiz quadrada? Então, D é a raiz quadrada de 4 vezes a área dividido por π.
Aí eu só joguei os valores que eu tinha. 2,34 vezes 10 elevado a menos 7, vezes 4, dividido por π. É esse valor que está aqui na calculadora, que deu 5,45 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Então, o meu diâmetro, né, é igual a 0,545 milímetros. Então, para que o meu fio de nylon suporte uma carga de 8,5 newtons e tenha esse incremento só de 1,1%, o meu diâmetro mínimo, né, para isso acontecer, é que ele tenha 0,5 milímetros. Mas isso aí é o diâmetro da ponta do fio de nylon, professor? Entenda o fio de nylon como se fosse o fio normal. A ponta dele, a seção transversal dele está aqui, né? É esse cara todo aqui, mas é uniforme nisso aqui todo. Entendeu? Professor, tem que deixar em milímetros ou podia deixar em metros mesmo? Pode deixar em metros, só coloque em milímetros para você ter uma ideia da proporcionalidade de quanto ele é pequeno. Professor. Professor. Escutando, pode falar. Eu fiz por 2πr e não deu certo, mas por que não funciona? Tipo, no final o raio eu multipliquei por 2, né? E não bateu. Porque eu não tenho raio, Não é área quadrada? Então, Você tem, mas eu não achei. Eu já tenho a área, no caso, não é? Eu não já achei a área. 2,34 vezes 10 a menos 7. Pois é, aí eu igualei, fiz 2πr, né? E no Divide final. por π. Não, 2πr não. Não? É πr ao quadrado. 2πr é perímetro, não é área. Então é isso, tá certo. Vamos só lembrar aqui a relação, não vamos esquecer que a minha área é igual a π vezes r ao quadrado. Da onde vem d ao quadrado sobre 4? Eu sei que o meu diâmetro é igual a 2 vezes o raio, né? Logo, meu raio é igual a diâmetro dividido por 2. Se eu elevo isso aqui ao quadrado, eu vou ter o quê? Eu vou ter d sobre 2 elevado ao quadrado. Então, fica d ao quadrado sobre 4. É onde vem esse cara aqui, ó. Entendi. Certo? Certo. Não confunde com semana retrasada, que a gente estava falando sobre perímetro para calcular aquela área de corte da tensão de cisalhamento. Uhum. E aí era 2πr, era o comprimento ou o perímetro da circunferência. Quem quiser copiar, por gentileza, tirar o print da tela, tá aí. Dá até um quadro isso aí, professor. Daria mesmo. Seu professor, deita a folha lá para ver. Mas aqui eu tenho outra questão, tá vendo, Josi? Vou fazer ela ainda. Ah, tá. Teoricamente, Beleza. a resolução dessa aqui é só até aqui, ó. Ah, tá. Então deixa eu tirar o print. Valeu, obrigado. Vamos para a terceira? Então, terceira questão. Obrigado, Pedro. Um cabo de aço, na realidade, a aula teoricamente está como deveria estar em sala de aula, só que aí, não sei o que acontece com vocês, que vocês ficam com vergonha de ficar perguntando para mim, ficam com vergonha de achar que alguém vai ficar rindo da sua cara porque você não sabe, mas vergonha não tira dúvida, né, Carlos? Então, o ideal é que vocês me perguntem em sala de aula a mesma coisa.
Não entendeu, eu volto, explico de novo. Não entendeu, eu volto, explico de novo, até ficar claro. A vantagem é que vocês não ficam com vergonha, né? É só escrever, né? Deixa eu ver aqui, Alan. Eu tenho E, professor, 0,10 a menos. Isso, muito bom, Alan. Muito obrigado. Pessoal, faz um ajustezinho aqui. Eu fiz a conversão errada. É 0,054. Porque ficaria 0,5 vezes 10 a menos 3, né? Então, jogando mais uma casa decimal, 0,0545 milímetros. Não, peraí, Alan. Deixa eu só... Até eu fiquei confusa agora. Peraí. Eu tenho 5,4, tem que andar 4 casas. Então, 1, 2, 3, 4. Aí eu tenho... 0,000. Para milímetro, 1, 2, 3. Não, é isso mesmo. É 0,54 milímetros. Tá. Estava certo. Deixa eu pagar tudo isso aqui. Estava certo mesmo. Ó, eu tinha 5,4, 10 a menos 4. Né? Eu tenho que andar 4 casas à esquerda. Então, 1, 2, 3, 4. Isso aqui dá 0, isso tudo metro. Para milímetro, tem que andar 3 casas decimais. Então, 1, 2, 3, fica 0,054. Então, estava certo mesmo, perdão. É 0,0545 milímetros. Beleza? Então, só ajusta aí a nossa situação. E é 0,5 mesmo. Mas vão conferir nos cálculos aí, porque eu posso errar aqui também, né, na calculadora. Essa parte é importante. Bom, a nossa terceira questão vai falar o seguinte. Um cabo de aço de 18 metros de comprimento e 5 milímetros de diâmetro será usado na fabricação de uma viga de concreto protendido. Observa-se que o cabo sofre um estiramento de 45 milímetros quando a força P é aplicada. Sabendo que o modo de elasticidade deste material, desse cabo de aço, é de 200 gigapascal, determine, letra A, a intensidade da força P, e letra B, a correspondente tensão normal no cabo de aço. Ok? Então, vamos colocar aqui quais são os dados que nós temos. Nós temos que o nosso cabo tem 18 metros, né, de comprimento. Ele está dizendo que ele tem um diâmetro, né, de 5 milímetros. Está dizendo para mim que ele sofreu um estiramento de 45 milímetros, ou seja, uma deformação, né? Ele ficou esticado em 45 milímetros. Então, eu tenho um delta de 45 milímetros e eu tenho um módulo de elasticidade de 200 gigapascal. Eu não conheço duas coisas. Eu não conheço a carga P, né, aplicada nesse elemento, e eu não conheço também a tensão normal que vai gerar devido a tudo isso. Certo? Então, com base em tudo que nós vimos aqui, qual é a primeira coisa que eu tenho que determinar? Eu teria que determinar a minha carga P, não é isso? Então, em relação... para mim achar a tensão, eu preciso da carga P. Então, a primeira situação que eu tenho que achar aqui seria a minha carga P. Se eu for lá de volta no slide,
né? Lá de volta no slide. Caramba, encostei aqui no negócio da Tilts. Conectou de novo. Lá no slidezinho eu falava o seguinte, que o meu epsilon, né, era igual a carga P dividido pela área vezes o modo de elasticidade. Eu falava isso. Então, eu preciso achar o meu epsilon, né? E o meu epsilon é fácil de achar agora. Eu sei que o epsilon é a relação da deformação delta sobre o comprimento L. De quanto é a minha deformação? 45 milímetros, né? Ou 0,045 metros dividido por 18. Então, fazendo este valor, eu tenho o seguinte, 0,045 dividido por 18. Vai me dar um valor de 2,5 vezes 10 a menos 3. Então, temos aqui 2,5 vezes 10 a menos 3. O meu epsilon é adimensional, né? Então, em relação a uma fórmula passada lá no slide, eu tenho que epsilon é igual à razão da carga dividido pela área vezes o módulo de elasticidade. Ok? Eu conheço a carga P? Não, né? É o que eu quero achar. Então, a carga P nada mais é do que, serve aqui, P, a área e o epsilon estava dividindo, vai passar multiplicando, né? Então, eu tenho epsilon vezes a área vezes o módulo de elasticidade. Pode falar. Aquela que tem o comprimento do lado da carga é essa mesma fórmula? Não, né? Tem um comprimento do lado da carga, PL vezes A vezes Z, né? Eu estou usando, deixa eu compartilhar aqui uma janela. Observe aqui, ó, na tela que eu estou compartilhando aí. Está conseguindo ver aí a apresentação? Do slide? Sim, tô. Uhum. Ó, tensão normal é o meu modo de elasticidade vezes o epsilon, né? Isolando o epsilon, eu tenho que a tensão sobre o modo de elasticidade. A primeira coisa que eu calculei foi esse carinha aqui, ó. Eu joguei o meu epsilon para cá, o delta vem aqui, ó, é delta sobre L, né? Achei o epsilon. Aí eu peguei esse epsilon aqui e eu quero achar este P. Então, o P é o epsilon vezes A vezes o E. Entendeu? Entendi, obrigado, professor. Tranquilo. Aí, voltando aqui para nossa telinha, eu tenho aqui agora, então, essa relaçãozinha aqui. Então, o meu P vai ser, quem é o meu epsilon? Um cara chamado 2,5 vezes 10 a menos 3. Quem é a minha área? A relação de π vezes 0,0 milímetro vai 1, 2, 3, 0,05 ao quadrado, dividido por 4, vezes 200, vezes 10 a nona. Essa relação toda aqui, teoricamente, vai me dar a carga P. Então, vamos lançar aqui na calculadora, 2,5 vezes 10 elevado a menos 3, que vai multiplicar. Vou abrir... Ok, encontrei isso na internet sobre 10 elevado a menos 3. Ou seria chata. Voltando, 2,5 vezes 10 elevado a menos 3, vezes, vou abrir o parêntese, outro parêntese, então teremos π vezes 0,005 elevado ao quadrado,
fechei o parênteses, dividi por 4, fechei o parênteses de novo, vou multiplicar por 200 vezes 10 elevado a nona. Esse valor todo me deu 9.817,47 newtons, né? Então, achei a carga de 9.817,47 newtons, ou 9,82 aproximadamente quilonewtons. Certo? E aí, com base nisso, é só jogar agora na relação de tensão. Tensão normal é igual a força sobre a área. Essa força sobre a área, nós temos o quê? 9,82 multiplicado por 10 a terceira, dividido pela área, né? Dividido pela área. I vezes 0,005 elevado ao quadrado, dividido por 4. Então, temos 9,82 vezes 10 elevado à terceira, dividido por, abre parêntese, π vezes 0,005 elevado ao quadrado, fecha parênteses, divide por 4, fecha parênteses de novo. Vamos ter um valor de 500.128.493, né? Ou, para ficar mais legalzinho, 500,18 MPa. Dúvidas em relação à resolução? Pode falar. Por enquanto não, professor. Nenhuma dúvida, pessoal? Bem tranquilo o conteúdo, né? Se não tiver nenhuma outra dúvida, era isso que eu tinha preparado para a gente hoje, essas 3 questõezinhas. A gente vai fazer ainda na próxima aula. Você vai ver que os slides que eu passei têm mais conteúdo, mas aí a gente vai, na semana que vem, continuar trabalhando esse slide com o resto dos conteúdos relacionados à coeficiente de Poisson, relacionados a deformações devido à tensão de cisalhamento e os carregamentos gerais devido a outras deformações, mas aí o conteúdo já está lá nesse slide para vocês darem uma olhada na frente. Alguma pergunta, alguma coisa? Professor, a gravação ela vai estar disponível onde? Eu vou mandar no fórum de vocês daqui a pouco, esse fórum que a gente criou lá no Blue. Aí eu vou mandar o linkzinho dos vídeos para vocês olharem. Eu vou upar eles lá no YouTube. Perfeito. Beleza? Então, vou encerrar aqui a gravação.